Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e estou aqui de volta no projeto A Chave da Questão para falar sobre o medo na infância. Esse tema talvez esteja agora mais recorrente pelas questões, de pandemia, coronavírus, as notícias, o luto que às vezes pode acontecer na família, ou então, a criança ter contato com isso através das notícias na televisão. Porém, é um assunto recorrente. Afinal de contas, crianças têm medos. Nós temos medos. Mas nós, como adultos, temos um repertório já que a vida fez a gente criar de formas de lidar com medos, e dependendo até do medo, a gente pode lidar de formas diferentes. No caso da criança, ela ainda não tem esse repertório formado, ela está iniciando a vida dela social. E pela questão da idade, por serem crianças, geralmente elas vão ter medos mais fantasiosos. Os medos podem ser reais, como eu falei, da questão do luto, porém aparecer de uma forma mais fantasiosa, com o bicho-papão, ou o medo de perder alguém, mas de uma forma bem fantasiosa, de fato, bem igual às histórias que elas costumam ouvir. O primeiro passo, então, diante do medo da criança, é a gente acolher esse medo. Óbvio que em 99% dos casos, não todos, mas na grande maioria mesmo, o medo da criança para a gente adulto não vai fazer o menor sentido, como o medo de algo que a gente sabe que é inofensivo, ou o medo de algo que não existe, ou o medo de dormir depois de um pesadelo. Então são coisas que a gente sabe que são sentimentos ruins, porém que não vão fazer sentido alimentar aquele sentimento de medo. Mas a gente tende a diminuir a importância disso. Geralmente, quando uma criança fala que está com algum medo nesse sentido, a reação do adulto é: ah, mas não precisa ter medo, deixa de bobeira, não é nada. E lógico que a intenção do adulto nesse caso é tentar acalmar, é a melhor intenção possível, tranquilizar. Porém, desmerecendo, diminuindo o que a criança está sentindo, ela não vai se sentir acolhida. Então, não vai diminuir o medo que ela está sentindo, e a chance dela não procurar mais esse adulto de referência para ser acolhida, para falar sobre algo que esteja sentindo, é menor a cada dia. Então, a primeira dica em relação a isso é: acolha. Deixa a criança falar. Ela tá com medo porque tem um bicho embaixo da cama. Você já olhou, sabe que não tem nada embaixo da cama, mas deixa ela falar. Como é que era o bicho? Como que esse bicho entrou embaixo da cama? O que você viu? O que ele fez? Por que ele fez? Vai fazendo perguntas até ela falar bastante no assunto. A outra dica é tornar concreto. Então, se a criança falou, mas continua angustiada, com medo, então vamos fazer o bicho. Desenha aqui pra mim, como é que era esse bicho? Eu não, já olhei embaixo da cama, ele não tá mais embaixo da cama. Me mostra como é que ele era. Depois, pensem juntos em como fazer, ou para diminuir aquela sensação e a vida seguir, ou então para evitar que aconteça de novo aquilo que deixou a criança com medo. Assim, tá, o que a gente pode fazer para esse bicho não entrar mais aqui em casa? E aí pensar junto. A criança vai falar de acordo com a idade dela, com o nível de fantasia e criatividade dela. E a ideia é entrar mesmo no mundo infantil, porque é entrando nele que a gente vai conseguir ajudar a criança. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.